Fala nação tricolor, hoje é assunto sério. Já que recentemente o Mano Menezes foi demitido, quando digo recentemente, digo ontem, muitos tricolores andam querendo a volta de Fernando Diniz para o Fluminense. E nesse vídeo aqui eu vou relatar qual o problema desse povo querer o Diniz de volta e o problema do Diniz caso ele voltar para o Fluminense. Sabemos, o Fernando Diniz é um técnico histórico no Fluminense, mas os torcedores têm que aprender uma coisa: não é porque o técnico é histórico que ele tem que ir naquele momento para o clube. Como por exemplo, no Internacional em 2010, o técnico que ganhou a Libertadores foi o técnico também responsável por rebaixar o time pela primeira vez, porque eles queriam apenas insistir naquele técnico, mesmo que ele esteja ultrapassado, por conta de sua história no clube. A mesma coisa que pode acontecer no Fluminense, que pode acabar se tornando um novo Cruzeiro de 2019. Porque como nós sabemos, o Fernando Diniz, apesar daquele negócio dele ser psicólogo, essas coisas, ele não é muito bom com os jogadores. Ele deixa os jogadores tudo folgado mesmo, deixa fazer as coisas que ele quiser. E como nós sabemos, se tiver panelinha no elenco, o time que já briga por rebaixamento atualmente, que anda quase não jogando mais nada, aí pior igual com tudo, porque assim, ele vai perder vestiário, o time não vai jogar bem porque ele está ultrapassado no momento, porque como nós sabemos, o Fernando Diniz tem muitos altos e baixos. Se não me engano, o primeiro alto dele na carreira foi no Ituano, onde ele faz o time competir. Aí depois ele passa por vários times, inclusive o Fluminense, só que vai mal, inclusive quase rebaixo em 2019. Aí depois de 2020 ele consegue pro São Paulo, ele dá um alto na sua carreira, depois abaixa novamente, depois dá outro alto depois no Fluminense, e depois abaixa no Fluminense e no Cruzeiro, que ele fez uma temporada péssima no ano passado. Conseguiu fazer um time que estava caminhando extremamente bem, no final classificar para a Sul-Americana. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: focar no Fernando Diniz é uma ideia burra, porque o Diniz é um técnico ultrapassado atualmente. Temos que respeitá-lo pela história que ele já fez no clube, mas ele agora não serve para o time do Fluminense. O certo mesmo é tentar focar em técnico estrangeiro, por aí. Porque é o seguinte, os técnicos brasileiros atualmente andam meio ultrapassados. É só ver o Abel Ferreira, é um técnico nada a ver lá para Portugal. Aqui no Brasil o cara é praticamente venerado como se fosse um deus. Outra coisa também foi o Jorge Jesus quando veio para o Flamengo. Porque lá em Portugal ele até tem bons trabalhos na Europa, mas o grande trabalho dele foi aqui no Brasil e agora lá na Arábia Saudita, lugar onde o futebol é um pouco mais fraco. Por isso agora o certo do Fluminense é ele investir em técnicos estrangeiros que estejam bons atualmente, ou que consigam ser bons aqui no futebol brasileiro. Então é isso, acho que o aviso está dado. Amanhã tem vídeo fazendo uma análise do jogo entre Fluminense e Caldas. Bem à noite, com o jogo acabar, já fiquem atentos, porque eu vou estar postando vídeo. Prometo que o vídeo vai estar bem melhor que aquela minha primeira análise do Fluminense e Fortaleza, que ficou horrível. Então é isso, falou!